Meus amados, a paz do Senhor Jesus, vamos entrando hoje, live da palavra. E hoje nós estaremos aqui na sequência da mensagem extraordinária que Deus colocou no meu coração. Não negocie a sua liderança. Hoje, parte 2. Ok? Nós temos uma palavra de Deus para o seu coração, para todos nós, no nome de Jesus. Vamos entrar. A paz do Senhor Mateus, a paz do Senhor Letícia, a paz do Senhor Wipperson. Vamos lá, vamos entrando e dentro de alguns segundos nós já estaremos entrando na palavra, porque eu tenho aqui um conteúdo muito abençoado para você que é líder, que é servo de Deus e que tem compromisso, tem consciência da sua chamada, tem consciência do seu papel no reino de Deus e de maneira alguma quer negociar aí a sua liderança, ok? Vamos lá, todos vocês aí, no nome de Jesus, aí participe, deixe o seu comentário. Pai do Senhor Luan, só gente de primeira aí, só gente abençoada, amém? Muito bem, meus amados, nós já vamos aqui a sequência, né? A esta live, a live da palavra. O nosso objetivo aqui, sem sombra de dúvidas, é trazer para você uma porção do conhecimento da palavra de Deus, amém? E é uma palavra direcionada aos líderes. Você que lidera um departamento na igreja, você que lidera, você que é pastor, você que lidera no seu trabalho, você que lidera na sua empresa, você que lidera na sua família, seja qual for a área onde você exerce a sua liderança, é muito importante o que eu tenho para falar para você aqui nesta noite, ok? Não negocie a sua liderança. Nós estamos a todo momento aí sendo convidados, né? Sendo aí cercados por propostas indecentes, malignas, que não agradam a Deus, ok? Eu quero fazer uma oração neste momento em nome de Jesus, pedindo para que o Senhor nos abençoe nesta noite no nome de Jesus. Eu quero orar por você, orar pela sua família no nome de Jesus. Pai que estás no céu, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, ó Pai amado, por esta oportunidade singular que o Senhor concede a cada um de nós, de nesta noite poder ouvir uma porção das Sagradas Escrituras. Fala conosco, instrua-nos, ó Pai, confronta-nos, ó Deus, fala fortemente ao nosso coração e ajuda-nos, ó Pai amado, a exercer o ministério, a liderança que o Senhor concedeu a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Muito bem. Meus amados, a paz do Senhor, irmã Sônia Rodrigues, que bênção. Sejam muito bem-vindos. Meus amados, eu falei na live passada, a live da segunda-feira passada já está disponível neste Instagram, então passe lá, assista, compartilhe, deixe ali o seu coraçãozinho, né, o seu ok, o seu like, deixe também o seu comentário, o que você aprendeu, ok? Vai ser uma bênção. Nós falamos sobre o primeiro momento, né, da liderança desses 4 jovens que estavam no cativeiro babilônico: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E nesse primeiro momento em que esses jovens, ao estarem no cativeiro babilônico, né, nós falamos aqui que Daniel e seus amigos foram forçosamente convidados a assentar à mesa do rei e comer da sua comida e beber da sua bebida. Manjares estranhos, manjares imundos, e eles foram chamados, foram convocados, né, para ali participar desta mesa, porém, nem Daniel e nem os seus amigos assentaram, nem os seus amigos e Daniel participaram daquela mesa. Eles foram fiéis a Deus e Deus lhes deram muitas vitórias, né? Então você pode ver na live que já está aqui no meu Instagram, ok? Hoje nós vamos falar sobre o segundo momento da liderança
desses 4 jovens, e aqui em especial nós vamos falar sobre apenas os 3. Daniel não está inserido aqui nesse contexto, né? Mas nesse segundo momento do desafio da liderança desses jovens judeus piedosos, tementes a Deus, que é Ananias, Misael e Azarias. Eles foram forçosamente convidados a adorar a imagem que o rei Nabucodonosor fez. Isso está em Daniel capítulo 3, o versículo de 1 a 7, e eu vou ler aqui nesse momento. Muito bem. Daniel capítulo 3, versículo 1 ao 7 diz assim: E o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Ok? Esta é o texto, né? Aqui, na realidade, Daniel de 1, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Então, esse é o contexto que nós vamos falar nessa noite, né? Esses 3 servos de Deus, 3 líderes, que é Ananias, Misael e Azarias, agora vão ser desafiados na sua fidelidade, vão ser desafiados agora na sua liderança, no seu papel, na sua fé. E isso para nós é muito importante, não somente saber a história, o desfecho, ou como tudo aconteceu e como eles foram vitoriosos, mas também em saber que a vida, né, desses rapazes, né, e também de Daniel, é sem dúvida nenhuma para nós um exemplo muito grande. Muito bem, uma observação importante, meus amados irmãos, é que Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam sendo preparados para assumirem posições de liderança no Império Babilônico, né? Nós vemos isso em Daniel capítulo 1, versículo 3, né? Que diz assim: E disse-lhe o rei Aspenaz, o chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos em conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim que fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei, ou seja, estar à disposição do rei para serem utilizados para o serviço do reino. Ok? Isso é muito importante. Nós entendemos que nesse primeiro momento da liderança desses 4 amigos, eles já estavam inseridos dentro de um contexto de treinamento, de desenvolvimento de liderança, e nesse segundo momento aqui, eles já estão exercendo, né, aqui a liderança, tá? Papéis importantes aqui no Império Babilônico. No versículo 19 a 21, vai dizer assim: Então o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Então, nós percebemos aqui no texto
e no contexto, né, de todo o livro, onde se menciona a história desses 4 jovens, eles já estavam exercendo um papel de liderança. Tanto é verdade que após Daniel ter interpretado, né, o sonho que Nabucodonosor teve, né, aquele sonho daquela estátua, né, onde ela tinha a cabeça de ouro, né, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril ali de bronze, e as pernas de ferro e os pés parte ferro e parte de barro, né, como está lá em Daniel capítulo 2, versículo 32 a 34, né, nós vemos ali que depois deste episódio, né, depois que aconteceu esse sonho que deixou o rei muito turbado, e a perturbação daquele sonho fez ele esquecer do sonho, porém o Espírito do Senhor veio sobre Daniel, né, e trouxe a revelação, né, daquele sonho, não somente a revelação, mas também a interpretação daquele sonho, né? Então, depois desses episódios, né, que ocorreram, em especial deste episódio do sonho, né, Daniel e seus amigos assumiram oficialmente posições de liderança, né, do então Império Babilônico, né, e nós vemos isso aí no capítulo 2 do livro de Daniel, os versículos 46 a 49, que diz assim: então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves, né? Ou seja, depois que Daniel trouxe pelo Espírito do Senhor a interpretação do sonho, Nabucodonosor fica muito feliz e agora vai presentear a Daniel, né? E então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, ou seja, uma função de liderança, uma função de governo na província, né, ou nas províncias do reino aí, do Império Babilônico. Ok? Colocou ele governador também sobre todos os sábios da Babilônia, ou seja, ele liderava um grupo de homens sábios e entendidos, né? E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego, ok? E Daniel estava aí dentro do contexto, né? Aí permaneceu na corte, porém, nós vemos aqui no texto que não somente Daniel exercia o seu papel de liderança, mas como ele foi elevado a essa posição depois da interpretação dos sonhos, nós vamos ver que Daniel faz um pedido ao rei que trouxesse para trabalhar junto com ele, para exercer um papel de governo, de liderança, os seus 3 amigos. Ok? Depois dessa introdução, né, nós vamos à palavra de hoje, né? Aí o tema da live passada foi Daniel e seus amigos foram forçosamente convidados a sentar à mesa do rei, a comer a sua comida e a beber a sua bebida. Tá? Repito, esta live está disponível aí no nosso Instagram. Então vai lá, assista, deixa, né, ative lá o coraçãozinho, deixe seu comentário, tá? Compartilhe com outras pessoas. Muito bem. O tema de hoje eu vou falar sobre o segundo momento da liderança dos amigos de Daniel, tá? Que são aí os amados servos de Deus, Ananias, Misael e Azarias. E o tema de hoje é que eles foram forçosamente convidados a adorar a imagem que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, fez. Nabucodonosor, em seu projeto aí, meus amados irmãos, projeto aí orgulhoso, né, um projeto soberbo do seu império, o seu orgulho fez construir uma estátua e exigiu a adoração de todos do seu império, né, a esta estátua como meio de impor lealdade a si mesmo através da sua religião, da sua crença, dos seus deuses. Monarcas como Nabucodonosor sempre se acharam semideuses, né? Eles sempre foram tentados a induzir, né, aí os seus súditos a não somente adorar as divindades que eles adoram e acreditam, mas muitos deles também eram levados a imaginar que eles eram divindades, né? A gente vê isso muito a exemplo dos faraós, né, dos imperadores romanos, né, que achavam que eram semideuses. Aqui, esse monarca vai forçar, né, não somente todos aqueles que habitam que estão debaixo, né, do Império Babilônico,
mas também a todos, no texto que nós lemos, né, que todos os líderes, sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, pessoas que exercem funções de liderança, eles são obrigados, né, pelo mandado aqui de Nabucodonosor, a adorar a imagem que ele erigiu, né, que ele fez. Porém, entre esses também estavam os 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias. E aqui eles vão ser forçados a uma espécie de adultério espiritual, né? Uma espécie de profanação aí do verdadeiro culto que estes 3 jovens ofereciam a Deus. Eles agora estão sendo convidados para espiritualmente adulterar a sua fé e profanar, né, o verdadeiro culto a Deus, onde apenas Deus é o centro deste culto. Ok? Mas todos nós sabemos que um líder verdadeiro e que tem temor e responsabilidade diante de Deus jamais negocia sua fé, suas convicções e o Deus a quem ele serve. Isso é um fato. Ok? Muito bem. Mas como falamos na outra live, o sistema maligno, né, esse sistema oculto, maligno, mundano, é bruto, meus irmãos, ele é bruto. E não deixaria passar esse posicionamento desses rapazes sem a devida retaliação, ok? O que aconteceu nessa reunião solene de consagração dessa estátua, é o que nós vamos ver agora, ok? Eles são aí convidados, né, e eu estou chamando aqui de forçosamente convidados a adorar a estátua que Nabucodonosor erigiu, e estes rapazes, agora, no meio desta solenidade de consagração dessa estátua, o que é que aconteceu? Então nós vamos ver aqui alguns pontos importantes, tá? Porque você como líder, você que serve a Deus, você que tem a sua vida pautada por valores morais, valores espirituais, você que tem a vida pautada pela palavra de Deus, você pode estar sendo, né, aí cercado, tentado, induzido pelo inimigo da nossa alma a mudar a forma do seu culto, cometer um adultério espiritual, trocando o Deus verdadeiro pelo Deus deste mundo. É o que aconteceu com esses 3 jovens. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Primeiro, que veio a ordem, né, a palavra, no texto que nós lemos e na história que nós vamos narrar aqui, nós vamos ver alguns pontos importantes do que de fato aconteceu. Nós vamos estar narrando aqui praticamente todo o capítulo 3 do livro de Daniel. Primeiro, veio a ordem por Nabucodonosor em Daniel capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim, eu vou ler aqui, que diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então a grande questão é, veio a ordem, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, liberou uma palavra, um edito, um mandamento, uma ordem, ele liberou uma palavra, todos os líderes, bem como todos os povos que estão debaixo do domínio babilônico, vão ter que adorar a estátua que eu levantei. Nós sabemos, meus amados irmãos, que líderes fiéis não negociam, e líderes que são fiéis não negociam os princípios e os valores da palavra de Deus. Nesse sentido, a palavra saiu de Nabucodonosor, mas nós sabemos que a nossa vida é direcionada não por palavras de homens, mas pela palavra de Deus. É esta palavra aqui, meus amados irmãos, que nós aceitamos, que nós nos submetemos. É esta palavra que um líder verdadeiro se submete
a palavra de Deus, e não a palavra de homens que não têm compromisso com Deus e as verdades do Evangelho. É interessante que certa feita o apóstolo Pedro e os demais apóstolos estavam fazendo a obra de Deus, né? E dado o momento eles foram proibidos ali pelas autoridades do seu tempo, né? Pelos religiosos, autoridades religiosas do seu tempo, a se calarem, a não pregar mais, a não falar mais sobre Jesus Cristo. Em Atos 5, 29, Pedro, né, e os demais apóstolos vão responder assim: antes importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Amém? Esse primeiro ponto, a palavra de Deus não está dizendo para nós que nós não devemos respeitar as pessoas que estão exercendo sobre nós a sua liderança. Não é isso que ela está dizendo. Essa palavra que nós estamos dizendo aqui, nesse ponto, nesse primeiro ponto, é que os líderes verdadeiros, líderes cristãos, não se submetem a palavras, a decretos, a mandamentos de homens que não têm compromisso com Deus, e palavras que ferem as escrituras sagradas. Esse tipo de palavra, seja quem for, o líder cristão, o líder verdadeiro, não submete. Ele só se submete às sagradas escrituras. O segundo ponto, que é muito importante para nós, né, nesse contexto aqui, né, deste segundo momento, né, onde aqui eles foram, esses três jovens foram forçosamente chamados, né, aí para adorar a imagem de Nabucodonosor, é que dentro do decorrer, né, do discorrer do texto, nós vamos ver que Nabucodonosor, primeiro, dá uma ordem, e que, segundo, é feita uma ameaça terrível àqueles que, porventura, não dobrassem os seus joelhos e adorassem a imagem que Nabucodonosor havia se levantado. Isso está aqui no livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 6, que diz assim: qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Essa ameaça terrível, né, e que ela se repete no decorrer do texto, né, é aí um desafio muito grande para nós, para todo aquele que lidera e que faz a obra de Deus e que serve a Deus. Por quê? Porque a partir do momento em que nós, como servos de Deus, não submetemos a palavras que ferem a ordenança das Escrituras, palavras de homens ou de líderes que não têm consonância com as Escrituras e sequer têm temor de Deus. Quando isso acontece, meus amados irmãos, nós podemos aí no mundo espiritual sofrer vários tipos de ameaça, né? Seja no contexto mesmo onde nós estamos inseridos, né? Liderando, seja numa empresa, né? Seja numa igreja, num departamento, quando a gente se posiciona, né? de maneira fiel, né? a Deus e a sua palavra, pode acontecer aí que o mundo espiritual venha, reaja, né? aí fazendo aí ameaças à sua vida, né, ameaças aí à sua liderança. E nós sabemos que líderes verdadeiros não têm medo de ameaças daqueles que são inimigos de Deus. Paulo vai dizer isso, né, na carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, que diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A ameaça vem para intimidar. A ameaça vem para botar medo. E, meus amados irmãos, maior é o que está conosco do que aquele que faz parte do sistema mundano e maligno. O Deus Todo-Poderoso está conosco, está com você, está comigo. Não devemos temer as ameaças do inimigo da nossa alma, por causa do nosso posicionamento, por causa da nossa total entrega à vontade soberana de Deus e à sua palavra. Isso é muito importante. Foi feito ameaças no decorrer do texto, você vai perceber, do capítulo 3 do livro de Daniel, que foram
ameaças repetidas, né, em relação ali aos servos de Deus, que ao tocar os instrumentos, todos se prostraram, exceto Ananias, Misael e Azarias. O terceiro ponto que eu quero estar aqui discorrendo com vocês é que, quando isso acontece, os agentes do sistema maligno tratam aí de incitar, né, aqui nesse caso os agentes, né, do sistema maligno trataram então, em relação a esses três jovens, trataram de incitar o ódio incontrolável de Nabucodonosor contra aí o Ananias, o Misael e o irmão Azarias, com o objetivo claro de destruí-los por causa da fé que professavam no único Deus invisível e verdadeiro. Veja o que está escrito aqui em Daniel capítulo 3, versículo 8 a 12, que diz: Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e disseram, ou seja, caguetaram, entregaram, deduraram, né, ali os nossos amados irmãos ao rei Nabucodonosor. E eles disseram assim: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, uma ordem, né, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Essa foi a tua palavra, rei. Esta não somente foi a tua palavra, mas a tua sentença, caso alguém não aceitasse. Há uns homens judeus que tu constituíste. Olha que interessante. Eles vão usar de malignidade, ok? Olha o que eles vão dizer. Há uns homens judeus que o Senhor, Nabucodonosor, constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Estes homens, né, que tiveram aí os seus nomes trocados, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, e nem adoram a imagem de ouro que tu levantaste. Interessante, né? Você percebe que, à medida em que o mundo espiritual se movimenta, que o mundo espiritual se agita em relação a um homem de Deus e uma mulher de Deus, nós vemos que não somente Satanás busca uma retaliação e um contra-ataque contra um homem de Deus e uma mulher de Deus, um líder de Deus, como também Satanás vai usar os seus agentes na terra para exatamente criar o caos, a rebelião, o motim, o levante. Para quê? Para destruir por completo a vida dos servos de Deus. Isso aconteceu com esses três jovens. Agora, olha que interessante. A história já nos ensina que todos nós, meus amados irmãos, todos nós que servimos a Deus e que lideramos na obra de Deus, nós estamos cercados de traidores por todos os lados. Isso é uma realidade. É uma triste realidade, mas é uma realidade. Você vai ver, por exemplo, que todos nós, como líderes, né, nós encontraremos aí pessoas malignas, invejosas e que querem aí o nosso mal, né? Porém, o maioral, o todo-poderoso está conosco. Todos nós temos aí os Judas que atravessam o nosso caminho. Nós sempre temos aí essas pessoas, né? O joio que fora também plantado por Satanás no trigal de Deus, né? Na lavoura de trigo que é a igreja. Essas sementes malignas, essas pessoas malignas que estão constantemente querendo sabotar a obra de Deus, o trabalho de Deus na nossa vida, mas há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus para nos fazer vencedor. Amém? Que Deus repreenda todos os agentes malignos e que toda a investidura deles contra nós não prospere, porque o Deus Todo-Poderoso está conosco. O quarto ponto que eu quero aqui compartilhar com vocês é que a ameaça toma contornos, né? Como eu disse
para você, a ameaça se repete em todo o capítulo de número 3. Só que, porém, esta ameaça agora, que está nos versículos 13 a 15 do capítulo 3 de Daniel, ela toma contornos que ofendem o próprio Deus. Olha que interessante. Olha o que Daniel capítulo 3, do 13 ao 15 diz. Então Nabucodonosor, irado e furioso. Furioso por quê? Porque todos dobraram seus joelhos e adoraram. Porém, aqueles jovens judeus, não. Ok? Então, quando esses jovens foram dedurados aí pelos agentes, né, que eu disse aqui, Nabucodonosor fica muito furioso, fica muito nervoso, muito irado. Então ele manda chamar esses 3 jovens e, quando trouxeram esses 3 jovens perante o rei, o Nabucodonosor disse para eles assim: é verdade, ó Sadraque e Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Ele está dizendo, vocês estão falando sério mesmo? Quer dizer que vocês não servem aos meus deuses e sequer vão adorar a estátua que eu levantei? Isso é verdade? Aí vem novamente uma ameaça, vindo agora aqui com uma raiva muito maior, uma ira, uma fúria muito maior. Olha o que Nabucodonosor vai dizer. Agora, pois, estáis dispostos, estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, e prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Olha a ameaça. Porém, se vocês não adorarem a imagem que eu fiz, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E olha que forte, meus irmãos. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Meu Deus do céu, isso aqui é forte. Meus irmãos, Satanás não pode contra a igreja de Cristo. Satanás não pode contra o povo de Deus. Satanás não pode contra o servo ou a serva de Deus ou líder de Deus que está debaixo da potente mão de Deus. Satanás não pode tocar num fio de cabelo da sua cabeça, porque Deus te protege, Deus te esconde nele, e Satanás não pode. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, porque ao nosso redor está a presença gloriosa de Deus. Como diz o salmista, assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor, aleluia, está em volta do seu povo. Satanás aqui pensou que podia continuar o jogo de intimidação com relação a esses jovens, a esses líderes, porque Nabucodonosor achava que pelo fato de ter dado a eles funções de liderança, colocado eles em posições privilegiadas no reino da Babilônia, ele podia ter o coração e a alma desses jovens. Só que Nabucodonosor esqueceu que a vida desses jovens já possuíam um dono, e esse dono era o próprio Deus. Nabucodonosor falou de maneira tola, dizendo: quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? E meus irmãos, isso para nós é glorioso, saber que o nosso Deus nos dá o livramento, que o nosso Deus derrota Satanás, que o nosso Deus frustra os planos do nosso inimigo. Sabe por quê? Porque nós somos povo de Deus, igreja de Cristo, comprados, adquiridos pelo sangue de Jesus. E se nós trabalhamos na obra de Deus, nós temos a graça de Deus conosco, nós temos a palavra de Deus conosco, nós temos a presença do Espírito Santo conosco, nós temos a palavra de Deus conosco, nós temos o poder do nome de Jesus conosco. E quem é Satanás para nos intimidar? Às vezes Satanás tem tentado colocar medo em nós. Satanás tem tentado minar
a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Nabucodonosor tentou fazer isso com aqueles jovens. E agora, olha a resposta que aqueles jovens deram para esses homens, para esse rei Nabucodonosor. A grande resposta da fidelidade incondicional ao Deus de Israel desses três jovens está em Daniel capítulo 3, do 16 ao 18, que diz assim, olha que interessante. Um abraço aí, o presbítero Paulo César, Vanusa, minha cunhada, Lucineide. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Daniel capítulo 3, versículo 16 ao 18 diz assim. Responderam então Sadraque, Mesaque e Abednego, responderam aqui a Nabucodonosor, que disse, vocês têm que adorar, porque se não adorar, quem é o Deus de vocês, que vai livrar vocês das minhas mãos? Eu vou lançar vocês na fornalha de fogo e vou acabar com a vida de vocês. Olha o que eles responderam. Quanto a isto, não necessitamos de te responder, ó rei Nabucodonosor. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. O Deus a quem nós servimos, se ele quiser, porque ele é soberano, ele tem poder de nos livrar das suas mãos. Agora, se ele não quiser fazer, porque ele é soberano, aleluia, é o seguinte, eu quero que o Senhor Nabucodonosor fique sabendo que não serviremos aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Esta é a grande resposta de autoridade, aleluia. Esta é a grande resposta do líder que está debaixo da graça de Deus. Porque estas propostas, elas acontecem a todo momento. Porque querem que nós adoramos outros deuses. Querem que nós troquemos o nosso Deus, o único Deus, pelos deuses deste mundo tenebroso. Estão querendo negociar, levar-nos a negociar a nossa liderança, fazendo com que, inclusive, nós troquemos o Deus a quem nós servimos pelos deuses deste mundo. Porém, esses três jovens líderes, eles estavam convictos de que o Deus Todo-Poderoso era o único Deus invisível e verdadeiro, e que eles jamais negociariam a sua liderança, jamais negociariam a sua fé, negociariam a sua fidelidade por nada neste mundo, principalmente pelos deuses babilônicos. Forte, muito forte. Ou seja, nós não estamos à venda, não adoraremos os seus deuses, é o que eles estavam dizendo para Nabucodonosor. Nós não estamos à venda, Nabucodonosor. Não adoraremos os seus deuses, não trairemos a Deus. E ponto final. Ponto. Se você está liderando num lugar, numa empresa, em qualquer lugar onde você está colocado, e se você está sendo tentado, se você está sendo conduzido, convidado forçosamente a abandonar o seu Deus, a abandonar a sua fé, a abandonar a palavra, jamais negocie a sua liderança, a sua fidelidade, aleluia. Estes jovens, que não tiveram as suas vidas por preciosas, preferiram ser jogados na fornalha de fogo ardente do que trair, do que negociar com Nabucodonosor. É incondicional, meus irmãos, não tem condição, não tem negociação. Se Deus fizer algo ou não, e ou não fizer, se Deus fizer ou não fizer, esses jovens estavam dizendo para Nabucodonosor, não negociaremos com você, nem mesmo, jamais negociaríamos com você, ó rei, mesmo que sejamos lançados na fornalha ardente. Essa é a grande resposta que precisa estar aqui, ó, no nosso coração, que precisa estar aqui, ó, na nossa mente e afetar toda a nossa vida, toda a nossa conduta. Não adoraremos a outro Deus, não negociaremos a nossa liderança, não negociaremos a nossa fidelidade ao único Deus verdadeiro. O sexto ponto que eu quero aqui compartilhar com você
é que todo líder fiel a Deus paga um preço pela sua fidelidade. O que eu estou dizendo aqui não é romantizando a história desses 3 jovens. Porque todos nós sabemos, meus amados irmãos, que liderança é um trabalho árduo. Que liderar no reino de Deus é um desafio. Que tudo que nós fazemos na obra de Deus, no reino de Deus, na igreja de Jesus Cristo, é difícil. Não tem nada fácil. Não foi fácil para ninguém. Não foi fácil para os patriarcas. Não foi fácil para os apóstolos. Não foi fácil para os profetas. Não foi fácil para o próprio Jesus. Não foi fácil. Não vai ser fácil para você. Não vai ser fácil para mim. Por isso, todo líder paga o preço pela sua fidelidade. Se você é fiel a Deus, você sabe do que eu estou dizendo. Agora olha que interessante. Em Daniel capítulo 3, versículo 19 e 23, diz assim: Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, a Mesaque e a Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, a Mesaque e a Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Nabucodonosor ficou tão endemoninhado que este rei ficou tão furioso que mandou acender esta fornalha 7 vezes mais. A ponto de os homens que lançaram esses 3 jovens morreram porque não suportaram ali o calor, o poder do fogo. E eles foram jogados, meus amados irmãos, dentro daquela fornalha. Esse é o preço que todo aquele homem de Deus e mulher de Deus paga, o preço da sua fidelidade. Eles foram fiéis a Deus. Não negociaram com Nabucodonosor, não negociaram com Satanás. Qual foi o preço que eles pagaram? Eles foram lançados dentro de uma fornalha que estava aquecida 7 vezes mais. Esse é o preço. Esse é o preço que você paga todos os dias. Você que é luz, paga. Você que é sal, paga. O preço que nós pagamos por ser sal da terra, luz do mundo, povo de Deus, igreja de Cristo, este é o preço que todo líder, todo homem de Deus e mulher de Deus paga por causa do seu ministério, por causa da fé que professa, por causa do Deus que adora, por causa da palavra que pauta a sua vida, que molda a sua vida aos moldes de Jesus. Esse é o preço. Não foi diferente com esses 3 rapazes. Qual é o preço que você tem pagado? Qual é o preço que você tem sofrido? Qual é o preço que você tem pagado por ser fiel a Deus? E eu sei que você tem pagado um preço alto. Todo líder que não negocia a sua liderança paga um preço muito alto. Todos os homens da Bíblia, todos eles pagaram um preço muito alto. Abraão pagou um preço muito alto. Noé pagou. José pagou. Moisés pagou. Davi pagou. Jesus pagou. E também nós pagaremos. Todos nós pagaremos um preço alto pela nossa fidelidade incondicional a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O 7º ponto é que todo líder cristão tem fornalhas. Isso é uma realidade, né? Eu sei que você tem passado aí por fornalhas terríveis.
O pastor Denilson está dizendo que um grande inimigo a uma liderança em muitos redutos ditos evangélicos tem sido o mamon. Eita glória! E é verdade, né, pastor Denilson? Muita gente se vendendo pelo vil metal. Nós não podemos negociar. Jamais. Jamais. A igreja de Jesus não tem preço para negociação. Ela já foi comprada. E o preço pela qual a igreja foi comprada é o preço inestimável do sangue de Jesus Cristo. Deus abençoe, pastor Denilson. Todo líder cristão tem fornalhas, mas, porém, contudo, tem também milagres na sua trajetória. Tem fornalha, pastor Alessandro? Tem. Tem dificuldade, pastor Alessandro? Tem. Tem luta, pastor Alessandro? Tem. Tem rebelião, pastor Alessandro, contra o meu ministério, a minha liderança? Tem. Tem perseguição? Tem. Mas também tem milagres. Aleluia! Agora, olha o que aconteceu em Daniel capítulo 3, versículo 24 a 27. Estes rapazes experimentaram a fornalha ardente, mas também experimentaram o milagre do livramento de Deus. Olha que interessante. Versículo 24 a 27 do capítulo 3. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Por quê? Porque aqueles homens haviam jogado esses 3 jovens dentro da fornalha. E eles pensavam, eles vão morrer queimados em questão de segundos. Em questão, não vai dar 1 minuto, os 3 já estarão mortos, queimados, carbonizados, serão definitivamente destruídos. Isso acontece, meus irmãos? Não acontece. Por quê? Porque Deus agora vai honrar a fidelidade. Vai honrar a fidelidade daqueles 3 servos de Deus. Então o rei se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, nós não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, sim, senhor. Foi o que nós fizemos. Eu, porém, não vejo 3, eu vejo 4. Aleluia! Eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. O que Deus fez? Deus entrou na fornalha com Ananias, Misael e Azarias. Deus não vai nos livrar da fornalha. Muitas das vezes Deus vai nos livrar na fornalha. Entenda isso. Porque talvez você tenha repensado o seu ministério, sua vida cristã, a sua liderança, porque à medida em que você propôs no coração em trabalhar para Deus, em fazer a obra de Deus, você percebeu que o mundo espiritual se levantou, os inimigos se levantaram, muita gente conversando, muita fofoca, muito disse-me-disse, muita conversa desencontrada, é ou não é? E você percebe que pior do que isso, você foi traído ou traída e te jogaram dentro de uma fornalha. E você talvez até questiona a Deus, Senhor, por quê? Eu te sirvo, estou fazendo a tua obra o melhor que eu posso fazer na igreja, na obra de Deus, e o que acontece é que agora eu fui lançado, ou estou sendo lançado na fornalha. Deus pode te livrar da fornalha? Pode, mas Deus também pode te livrar na fornalha. Se você está na fornalha, se esconda em Deus. Sabe por quê? Você não está sozinho, você não está sozinha nesta fornalha. Creia, o 4º homem da fornalha de Nabucodonosor, ele está também com você. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí ele muda já o discurso. Servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então esses jovens saíram do meio do fogo e ajuntaram-se ali todos os sátrapas, prefeitos e governadores, né? E viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados
os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Eles entraram, foram lançados na fornalha, porém o poder do fogo não tiveram êxito, não conseguiram destruir a esses 3 jovens. Da mesma forma, aleluia, o que você está passando não é para a sua destruição, mas é para o seu amadurecimento. Não é para te deixar frustrado em relação a Deus, não. É para que Deus manifeste a sua glória e opere na sua liderança, no seu ministério, os milagres extraordinários de Deus. Se você está sendo provado, saiba, Deus está com o milagre, com o escape, com o livramento preparado para entregar a você. Ok? Então todo líder tem fornalhas? Tem, pastor? Tem. Mas também tem milagres. Eu poderia ficar aqui contando vários milagres na minha trajetória, na minha caminhada cristã. Quantas provas, quantas dificuldades, mas quantos milagres eu presenciei. E vivo presenciando o milagre de Deus. Um abraço para a Braiele. É isso aí, Lucineide. Glória a Deus. O Deus que você serve, Lucineide, é o Deus de Ananias, Misael e Azarias. O Deus que a Braiele serve é o Deus de Ananias, Misael e Azarias. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. 8º, meus amados irmãos, os inimigos reconhecem o tamanho do nosso Deus. Esse ponto aqui é muito importante. Veja o que aconteceu aqui em Daniel capítulo 3, versículo 28 e 29. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e a adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, isso é palavra de Nabucodonosor, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo. Porque, olha o que disse Nabucodonosor, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia! O próprio inimigo daqueles 3 jovens reconhece o Deus a quem Ananias, Misael e Azarias serviam. Deixa eu falar com você uma coisa. Nós estamos cercados de pessoas inimigas. Existem pessoas muito boas, mas existem também pessoas muito ruins. E nós encontramos essas pessoas ruins em todos os lugares. Na família, no trabalho, no relacionamento social, também dentro da igreja, em qualquer lugar. Na empresa onde nós trabalhamos, no setor onde nós trabalhamos, nós encontramos pessoas muito boas, mas também pessoas muito ruins. Os inimigos da sua vida e da sua alma, que querem o seu mal e que tentam te desestabilizar na sua fé em relação ao Deus a quem você serve. Por mais que essas pessoas atentem contra a sua vida, contra a minha vida, contra a nossa liderança, elas sabem. Essas pessoas malignas, os inimigos da nossa alma, pessoas que são usadas por Satanás, sabem que o Deus a quem nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Elas sabem. Portanto, sossega o teu coração. Fique tranquilo. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Quem é o homem para fazer frustrar o propósito de Deus? Deus é maior. E os seus inimigos hão de reconhecer no grande milagre que Jesus vai operar, não somente o grande, mas os grandes milagres que Jesus vai operar na sua trajetória, na sua vida, no seu ministério. Esses grandes milagres serão para essas pessoas más, malignas, serão um grande testemunho do Deus extraordinário que você serve. Aleluia! E finalizando, o 9, e aqui eu finalizo, é que Deus honrou a fidelidade
desses jovens líderes, prosperando eles ainda mais. Oh, meu irmão, Deus ama o fiel. A graça de Deus nos capacita a sermos fiéis a Deus. A leitura, a aplicação, a guarda da palavra de Deus no nosso coração, esta palavra gloriosa, poderosa, é a boca de Deus falando quando ela está aberta. Paulo disse, o Evangelho é o poder de Deus. Esta palavra, guardada e aplicada no nosso coração, nos dá condições, nos dá ferramentas para sermos fiéis a Deus. Esse ato de fidelidade não é produzido por nós, é produzido pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus que está na sua vida. Meu líder, servo de Deus, serva do Senhor, líder na obra de Deus. Veja, Deus honra aqui a fidelidade. O nome do Senhor é glorificado na fidelidade desses três rapazes, desses três líderes. E o que Deus faz? Deus agora vai prosperar ainda mais a esses três jovens. Vai ampliar a liderança, o trabalho, o papel, a função deles no reino da Babilônia. Olha que interessante. Eu termino aqui com o último versículo do capítulo 3. Lembra que eu disse que nós íamos falar sobre todo o capítulo 3? E aqui eu termino com o último versículo, que diz assim. Daniel capítulo 3, versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, a Mesaque e a Abednego na província da Babilônia. Por causa do posicionamento. Porque eles não trocaram a Deus pelos deuses babilônicos. Por aquela estátua em especial que Nabucodonosor levantou. Porque eles preferiram morrer, preferiram ser lançados, preferiram sofrer a retaliação, sofrer o dano, mas não negociaram a sua liderança, não negociaram a sua fé, não negociaram a sua vida cristã, não negociaram o Deus a quem eles serviam, que eles conheciam. Eles não negociaram. Por causa disso, Deus operou o milagre. Deus mostrou a Nabucodonosor que o Deus que aqueles meninos, que aqueles rapazes, que aqueles jovens líderes serviam, era o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso. Nabucodonosor reconhece isso. E por causa disso, por causa da bênção de Deus, veio prosperidade na vida desses três rapazes. Não negocie a sua adoração a Deus. Nossa maior recompensa é a vida eterna quando terminarmos o nosso trabalho aqui na terra. A nossa maior recompensa, o nosso maior tesouro, meus amados irmãos, não está aqui neste mundo. O nosso maior tesouro está na eternidade. Enquanto nós estivermos aqui, estaremos trabalhando na obra de Deus, sendo igreja de Cristo, liderando nas áreas onde Deus nos colocou, nos estabeleceu. Mas sempre com foco, sempre com o olhar ajustado, como diz o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Sendo assim, meus amados irmãos, nós vamos terminar a nossa carreira. Eu estou vendo aqui o pastor Jander Magalhães. Meu Deus, que honra para mim ter o pastor Jander Magalhães aqui nesta live. Meu Deus, que bênção. Que Deus abençoe o pastor Jander. Que maravilha, meu Deus, que honra para mim. Deus abençoe meu amado pastor. Louvado seja Deus. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus ali na cidade de Ipanema. Pastor Jander já pregou num congresso de missões que eu dirigi, projeto Cristo para Todos em Ubá. Eu acredito que ele lembra. Pastor Jander, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Então é aqui eu termino, meus amados irmãos. Não negocie a sua liderança.
assim, a exemplo desses 3 rapazes, desses 3 jovens, servos de Deus, jamais negocie. Jamais negocie a sua liderança. Jamais troque o Deus Todo-Poderoso pelos deuses deste mundo. Jamais seja fiel a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família no nome de Jesus. Quero convidar a você a estar comigo segunda-feira que vem, às 22 horas. Tá? Estaremos aqui falando o terceiro momento, né, aí da vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ok? E nesse terceiro momento vai estar aí envolvendo a pessoa do profeta Daniel. Olha, uma mensagem poderosíssima. Que Deus abençoe a todos vocês, todos os amados irmãos, todos, Andresa, a Cláudia, o irmão Denilson, o pastor Denilson, o pastor Jander, a Vanusa, todos vocês, a Braelen, todos vocês que ficaram comigo, que estão comigo, que passaram por aqui. Olha, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Peço a você que me siga nas minhas redes sociais, me siga nesse Instagram aqui, ok? Me siga também no Facebook, Pastor Alessandro Vasconcelos. Eu também tenho um canal no YouTube, Pastor Alessandro Vasconcelos. Me procura lá, me segue, vai lá, compartilha lá os meus vídeos, amém? Se inscreva no meu canal, deixa o seu like, deixa ali o seu comentário, amém? Que Deus abençoe a todos vocês grandemente em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração a Deus nesse momento. E aqui nós terminamos a nossa live no nome de Jesus. Estou muito feliz mesmo, de poder ter aqui compartilhado com vocês essa pequena porção das Sagradas Escrituras. E eu não tenho dúvidas que esta palavra falou ao seu coração. Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço. É a tua palavra, Senhor, que fora pregada. Muito obrigado, Jesus. E que esta palavra fale aos corações dos teus servos que estão aqui comigo, e também fale ao coração de todos aqueles que posteriormente estarão assistindo esta live. Que o Senhor possa abençoá-los na sua vida, na sua trajetória, na sua caminhada, no seu ministério, na sua liderança. Ó Pai amado, nos dando o poder, um poder que vem de Ti, para jamais negociar a nossa liderança. No nome de Jesus, continua conosco, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus.